Olá, sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro do Direito Administrativo, aqui no Gran Cursos, e nós vamos corrigir a partir de agora, então, as questões sobre o direito administrativo para a prova que ocorreu pela manhã, a prova aí para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em relação à prova, tivemos 5 itens sobre o direito administrativo. 2 itens sobre a lei complementar, número 840, que não deixa de ser um tópico sobre o direito administrativo, e 3 tópicos, 3 itens, no caso, 3 questões, né, sobre o direito administrativo, os conceitos, mas a parte teórica dessa matéria. Dessas 3 questões iniciais do direito administrativo, a primeira questão teve um nível de dificuldade um pouquinho maior. As outras questões foram tranquilas. Em relação também à Lei Complementar 840, a prova foi tranquila. Eu tenho certeza que você, aluno do Gran Curso online ou mesmo aluno do Gran Curso presencial, tenho certeza aí que você gabaritou todos os itens, hein? Então vamos lá, vamos começar pela primeira questão, que para mim foi a questão mais difícil aqui da prova, tá? Até porque não é comum realmente cair como a banca cobrou. Mas vamos à primeira questão. Consta lá, noções de direito administrativo, pegue sua prova, questão número 21. Diz assim: com relação aos atos administrativos, está correto afirmar o que se afirma em... A letra A diz assim, ó: resoluções são atos administrativos. Isso mesmo, correto. Normativos ou individuais, emanados de autoridade de elevado escalão administrativo, como, por exemplo, ministros e secretários de Estado ou de município. Aqui realmente está a dúvida, o aluno poderia ficar com dúvida na seguinte questão. Resolução são atos administrativos, isso está correto. Normativos, então as resoluções são atos normativos, mas a banca colocou aqui, ó, ou individuais. Tá? Interessante que, como exceção, a resolução ela pode ser individual, ou seja, atingir pessoas determinadas. Mais de uma pessoa, mas, né, atingindo ali pessoas que nós conseguimos identificar, no caso, os destinatários desse ato administrativo, que é justamente a resolução. Então, por isso que eu falei que a questão mais enjoadinha é que o aluno tinha que memorizar o conceito de resolução. Isso não é comum em prova de concurso. Ok? Então, né, tá correto esse item, tá? Então a letra A, que é a alternativa correta. Vamos trabalhar aqui os outros itens também para descobrirmos, então, os erros. A alternativa B diz assim: deliberações são atos administrativos que consubstanciam opiniões, pontos de vista de alguns agentes administrativos sobre matéria submetida à sua apreciação. Olha lá, as deliberações, elas são emanadas por órgãos colegiados, como, por exemplo, um conselho, uma comissão, um tribunal administrativo. Aqui, quando a banca trouxe aqui, colocou que as deliberações são atos administrativos que consubstanciam opiniões, aqui a banca estava falando de pareceres administrativos, tá? Realmente os pareceres são meras opiniões da administração pública. Então, por isso a questão está errada. Deliberações são atos emanados por conselhos, ok? Então, esse item está errado. A deliberação não é emanada por um único agente público. Ordens de serviço são atos administrativos formais de intensa utilização na rotina administrativa, através dos quais as autoridades administrativas se comunicam entre si ou com terceiros. Aqui, a banca falou nesse momento que as ordens de serviços são atos em que a administração pública comunica-se entre si. Isso está errado. Esse ato é o ofício. A ordem de serviço é para autorizar a realização de algum serviço público referente a obras, como, por exemplo, a reforma de um prédio, né, um pequeno serviço ali de reforma. Então, ordem de serviço não é o ato próprio para comunicação interna entre as autoridades ou entre os órgãos públicos. Aqui, no caso, é o ofício, ok? Então, o item errado também. A letra D,
diz assim: pareceres são atos ordinatórios que auxiliam a administração a definir melhor sua organização interna. Os pareceres são atos enunciativos, aqueles atos que a administração pública vai enunciar, vai dizer alguma coisa, vai expressar sua opinião sobre determinada matéria. Então o item está errado também. Então a alternativa correta aí pra gente, a letra A, tá? E não cabe recurso nessa questão, viu? Uma questão enjoadinha mesmo, tá? Se você errou, não fique tão assustado, porque foi a questão mais difícil da parte do direito administrativo, tá bom? Vamos, então, à questão de número 22. Diz assim: ao se referir à personalidade, o legislador estabeleceu que a associação pública terá personalidade jurídica. Aí vamos lá. Olha lá. Aqui, a associação pública tem referência ao consórcio público. Então, vamos aqui voltar. Consórcio público, né, ele pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Se o consórcio público for de direito público, ele vai ser chamado de associação pública, ok? E vai integrar a administração pública de todos os entes consorciados. E vai ter aqui, no caso, a personalidade jurídica de direito público e a forma jurídica de autarquia. Então, um consórcio público, se for de direito público, ele receberá a nomenclatura, vai ser chamado de associação pública. Se o consórcio público tiver personalidade de direito privado, porque a administração pode sim constituir um consórcio de direito privado, esse consórcio terá personalidade de direito privado, logo será uma associação privada. Então aqui a alternativa correta é essa daqui, ó. Ao referir à personalidade, o legislador estabeleceu que a associação pública terá personalidade jurídica. A letra A diz assim: de fato, isso está errado. Letra B, de direito privado, também está errado, porque a associação de direito público, ela é regida pelo direito público. Então ficamos com a letra C, ok? Se a associação fosse de direito privado, aí tudo bem. Seria ali, né, teria a personalidade de direito privado também. E a letra D diz assim: de direito público ou de direito privado a ser fixado no respectivo estatuto social. Isso está errado também. Aqui essa questão não estava difícil não. Por quê? Se o legislador estabeleceu personalidade, né, para uma associação pública, obviamente que essa personalidade será de direito público e não de direito privado. Então esse item aqui não estava tão difícil não, dava para acertar aí plenamente, ok? Vamos à questão número 23. Os recursos administrativos têm suporte nos seguintes fundamentos básicos, exceto... Lembram da matéria, então? Recurso administrativo, que você pode recorrer, você pode, então, utilizar o seu direito de petição. O recurso tem como objetivo estabelecer o contraditório, a ampla defesa, e é isso que a questão está trazendo aqui para a gente. Então, voltando, os recursos administrativos têm suporte nos seguintes fundamentos básicos, exceto o exercício do direito de petição. Isso está falso porque, né, o recurso administrativo é justamente o exercício do direito de petição. O sistema de hierarquia orgânica, por que está correto? O recurso administrativo ele é sempre decidido por uma autoridade superior a que negou talvez o seu pedido inicial ou aquela autoridade que praticou alguma ilegalidade. Então, sempre o recurso administrativo ele é dirigido a uma autoridade superior àquela que decidiu inicialmente um pedido ou então que decidiu um outro recurso, tá? Por isso que chamamos, então, também de recurso hierárquico, tá? Então, tá certo isso daqui. A garantia do contraditório e da ampla defesa também está correto. O objetivo e escopo do recurso administrativo é justamente esse daí, garantir o contraditório e a ampla defesa ao particular. E a letra D diz assim, ó,
a definitividade absoluta das decisões administrativas. Isso não tem nada a ver. Por quê? É interessante que, quando nós falamos em decisão administrativa, ela não é absoluta, porque podemos sim recorrer ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário mudar, né, o entendimento da administração pública, ou seja, mudar ali, né, a ação da administração, até mesmo cancelando o ato, anulando o ato praticado pela administração. Então, a alternativa aqui, que você deve marcar, e tenho certeza que você, aluno do Gran Cursos, marcou, é a letra D, ok? Então, a letra D não tem fundamento ali com recurso administrativo. Agora, vamos à questão número 24, que fala sobre a Lei Complementar número 840 de 2011, questão bem tranquila. Vamos lá. De acordo com a Lei Complementar número 840, de 23 de dezembro de 2011, são requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto, vamos lá, a letra A, gozo dos direitos políticos. Aqui o servidor, para exercer um cargo público, tem sim que estar em gozo dos direitos políticos. A letra B, aptidão física e moral. Isso não. O que a lei diz pra gente? Aptidão física e mental. Então, aptidão física, tudo bem. É requisito básico para investidura em concurso público. Agora, aptidão moral, a lei não fala sobre isso, obviamente. Então, a alternativa que você marcou aí, eu tenho certeza disso, é a letra B. Mas vamos falar aqui sobre a letra C, né? A idade mínima de 18 anos, isso mesmo, isso é requisito. E a letra D, a quitação com as obrigações e militares, né? Aqui no caso, a quitação com as obrigações militares. Seria talvez um erro de digitação aqui, viu? Porque consta assim, ó, a quitação com as obrigações e militares, né? Talvez essa questão aqui, ela se torne, né, ela seja posteriormente anulada em razão dessa redação aqui da letra B, da letra D. Por quê? A quitação com as obrigações, olha lá, e militares, tá vendo? Não ficou, né, não ficou conforme consta, porque deveria estar certo, quitação com as obrigações eleitorais e militares. Aí não colocaram aqui as obrigações eleitorais, colocaram só assim, e militares. Pode ser, então, que essa questão, posteriormente, ela seja anulada pela banca, justamente por esse erro aqui, né? Esse erro de grafia, esse erro aqui da questão, tá bom? Mas, inicialmente, aí ficamos com o gabarito, né? A letra B, que é a questão errada aí pra gente, aquela que você deveria marcar, porque o servidor não precisa de aptidão moral para exercer um cargo público, viu? Mas, repito, pode ser que essa questão seja anulada justamente por esse erro aqui na construção, no caso da letra D, da alternativa D da questão. Agora vamos à questão número 25, hein? Que diz assim, ó. O Poder Judiciário invalidou a demissão de José de Arimateia e determinou a sua reintegração ao cargo que ocupava. Diante dessa situação, o servidor terá o prazo de... Mas vamos lá. Então, a demissão do servidor foi anulada, ele será reintegrado ao seu cargo de origem. Aqui está perguntando qual o prazo que o servidor tem para entrar em exercício novamente. Primeiramente, a questão diz assim, letra A, 2 dias úteis para retornar ao exercício do cargo, contados da data da decisão. Aqui o gabarito está errado, hein? Então a letra A ainda não é a alternativa correta. Vamos à letra B. Olha lá, essa está interessante, hein? 5 dias úteis, lembram disso? 5 dias úteis para retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência do ato de reintegração. A resposta dessa questão está no artigo 36, parágrafo 3º da Lei Complementar número 840. Lembram? A partir da nomeação, o servidor tem 30 dias para tomar posse, não é verdade? Para assinar lá o seu termo de posse. Da posse, o servidor tem mais 5 dias úteis para entrar em exercício, para realmente ali, né,
realizar as atribuições do seu cargo. Então, a partir do momento que o servidor é reintegrado, que ele volta a ocupar o cargo dele, ele tem os mesmos 5 dias para entrar em exercício, tá bom? Então, artigo 36, parágrafo 3º, ficamos com a alternativa B, tá? Letra B, a alternativa correta, que você, aluno do Gran Curso, eu tenho certeza que você marcou. Agora, para finalizarmos, sobre os conhecimentos pedagógicos, eu tive... a direção do curso me orientou a dizer a vocês o seguinte, são várias questões, são 30 questões, né, referente ali aos conhecimentos pedagógicos. Então, a equipe de professores do Gran Curso está reunida justamente para gabaritar essas questões. A partir de agora, então, nós vamos ficar devendo, por enquanto, os conhecimentos pedagógicos, tanto ali os comuns e também da parte específica. Agora vejam só, a todo momento aí, né, você vai ficar acompanhando, porque ainda hoje vai sair, tá bom? Ainda hoje vai sair, no caso, o resultado, né, a correção dos conhecimentos pedagógicos. Então vai acompanhando aí da forma que você está, que a todo momento a nossa equipe vai estar postando, né, mais ou menos ali o horário exato em que vai começar a nossa correção. Porque são 30 itens, na verdade, né, são várias questões e, obviamente, nós temos que fundamentar, temos que estudar bastante aí para, ao final, né, nossa correção ficar a mais próxima aí da perfeição, ok? Então, por enquanto, muito obrigado, tá? Você é aluno do Gran Cursos, eu tenho certeza que você, né, estava bem preparado para essa prova, tá? Então, sucesso aí nos seus estudos, parabéns pela sua dedicação e estamos torcendo por você. Até a próxima, muito obrigado.